Brasil. A minha origem foi o teatro também, né? Eu comecei tudo do teatro. Eu saí da faculdade de medicina, que eu me formei não, eu fui... comecei uma carreira, passei no vestibular e comecei uma carreira em medicina, e no segundo, terceiro ano de medicina eu conheci o teatro, o Tablado, que é um teatro importante, da Maria Clara Machado, uma escola, e dali começou a minha vida profissional. Do teatro foi sempre ascensão, até a televisão convidar alguns diretores jovens, ideia do maluco do Boni, quis convidar os diretores jovens de teatro para elenco da Globo. Os diretores da Globo já eram diretores velhos e ele fez uma revolução. O cara era muito interessante, o Boni. E aí ele convidou eu, o Jorge Fernando e o Guel Arraes, que eram três moleques de 25 anos de idade, para dirigir televisão. Eu falei, ok, a gente se reuniu, a gente era amigo, falou, vamos aprender. Queremos um estágio. E aí eu consegui um estágio na NBC Network TV em Nova York. Morei 1 ano estagiando e aprendendo televisão americana, mesmo não sendo novela, não é a soap opera deles, era muito ruim. Sim. Mas eu aprendi muita coisa de câmera, né? E o Jorge na Itália e o Guel em Paris, e a gente voltou para a Globo, e de uma certa forma, a gente, no meio dos 80, final dos 80, a gente deu uma revolucionada, assim, na linguagem da televisão. Foi aí que eu fiz muita coisa. A primeira foi Barriga de Aluguel, que já era uma novela polêmica desde o início, conheci Glória Pérez, minha grande parceira, e a partir daí fui fazendo muita coisa interessante em televisão. E acho que é por isso, exatamente pela minha origem no teatro, que eu nunca larguei, nunca abandonei. E agora, sempre o foco, agora que eu digo, há 20 anos eu abri minha primeira escola de atores, e aí eu também faço uma aplicação, uma formação de profissionais para cinema, teatro e televisão, que talvez seja uma das únicas escolas no Brasil que tem equipamento. Eu tenho estúdio, tenho câmeras, tenho edição, tenho pós-produção. Então, o ator entra na escola de arte dramática, estuda teatro, mas estuda também audiovisual, né? E no audiovisual nós temos grandes empresas no Brasil. O Brasil é um grande produtor de audiovisual. Além das novelas, muita coisa a gente faz aqui e os meus alunos estão preparados para isso. E como é que tu conhece o Boni, assim, o primeiro contato? Ele que nos conheceu, eu acho, porque alguém falou para ele, tem uns meninos no teatro muito bons, eu tinha acabado de ganhar um prêmio, eu fiz Blue Jeans e ganhei um prêmio de revelação como diretor. O Guel tinha feito uma coisa em Pernambuco, que ele é filho do Miguel Arraes, e também ganhou alguma coisa, e o Jorginho fez Dzi Croquete, que foi um sucesso de musical. E ele chamou assim os expoentes do teatro e falou, querem fazer televisão? Vamos aprender a fazer televisão? Topa! Nós olhamos, ok, vamos embora. E aí a gente foi estudar, em vez de fazer qualquer coisa, a gente topou, fizemos um complô os três, vamos estudar e nunca deixamos de ser amigos dentro da Globo. Dentro da Globo fizemos muita coisa, criamos os diretores de núcleo e criamos, para mim, é muito importante, a Oficina de Atores, que foi a primeira escola de formação de atores dentro da televisão, com profissionais, e que eu trouxe, como a televisão não podia continuar sendo uma escola, eu montei a escola fora, Rio e São Paulo. Impressionante, porque foi numa época onde tinham novelas incríveis. Era o Rock Santeiro, exatamente, O Outro. Exatamente. Eu me lembro que a gente brincava e falava a ordem certinha das novelas das 8. E Pedra sobre... como se chama? Selva de Pedra. Depois Rock Santeiro. Eu lembro dessas novelas, eu não fiz nenhuma, mas eu estava entrando. Isso era 80, né? Início de 80, né? Talvez. Metade de 80, 85, 86, 87, então, por aí. A primeira que eu fiz grande foi Mulher de Areia. Não me deram um primeiro horário, né? Eu era um moleque de 25. Como é que eu me dar a novela das 9 para fazer? Quem fazia eram os grandes diretores. Mas eu, com a Mulher de Areia, com a Barriga de Aluguel, fez tanto sucesso, que era uma novela que era para ser às 9 da noite, mas também não deram para a Glória o horário, e a gente falou, vamos fazer às 6 assim mesmo, que deu uma audiência maior até do que as outras novelas. Aí eu comecei a trabalhar os horários e em todos eles eu fui muito feliz. Fiz muita comédia boa no horário das 7 e fiz muita coisa boa no horário das 9 horas. A última delas foi O Amor à Vida e a gente criou Senhora do Destino, foi maravilhoso. Tem uns remakes maravilhosos que acontece até hoje, eu fico estupefado. Eu tenho um dos remakes que eu fiz, Mulheres de Areia e A Viagem. A Viagem não sai de cartaz. Já foi exibida 7 vezes, que loucura. E tem sempre um espectador e o jovem adora essa explicação da viagem, essa
fantasia de uma certa forma, absolutamente dentro de uma doutrina que existe, e a novela não é doutrinária, porque não é uma novela religiosa, mas que você entende perfeitamente Kardec ali, né? A doutrina espírita. Eu fiquei muito feliz de fazer essa novela. Dentro de todos esses trabalhos que tu fizeste, que depois nós vamos aprofundar, quando tu cria a tua escola, né? Em 2001 fundou a Escola de Atores Wolf Maia em São Paulo, 2013 no Rio de Janeiro. Até 2001, Wolf, qual era o teu pensamento em ter esse lugar para que as pessoas que tenham vontade de ser atores, ser atrizes, que moram no Acre, moram no Amazonas, no Rio Grande do Norte, que não tem contato direto com o teatro ou com atores, assim, diariamente, qual era o teu pensamento em formar essas pessoas até 2001, enquanto tu estava lá acumulando novelas e acumulando sucessos? Dividindo isso, né? Primeiro eu queria montar uma escola que fosse dentro de um centro de produção, que é uma grande produção, como é a Rede Globo de televisão. Mas como ela é muito operacional, tem muito trabalho, muitos horários, a parte de produção profissional dela é muito ocupada, ocupa tudo, que é o equipamento, estúdio e tudo mais. Então montei as oficinas, que foram muito boas, porque eu treinava já especificamente o ator que fosse convidado para fazer determinada novela, determinada coisa, ele treinava comigo lá dentro da própria empresa. Depois isso ficou pequeno e aí ia partir para montar a escola, né? Propriamente dita, que aí as escolas foi primeiro São Paulo, que hoje tem 800 alunos, Nossa. E a do Rio, que tem 400. Então, nas escolas, nós formamos todos esses profissionais que vocês estão vendo aí. A maior parte deles, pelo menos, eles vieram da escola. Por quê? Porque nas nossas grandes escolas de teatro tem uma boa preparação de palco, de dramaturgia, mas não tem a técnica, não tem... Temos poucas escolas práticas de cinema e quase nenhuma de televisão. Foi isso que eu introduzi. Como eu sou um homem que veio do teatro e sou da televisão, fui da televisão tantos anos e sou ainda, eu falei, vou trazer esse treinamento, porque o Brasil é um dos maiores produtores de televisão do mundo, gente. A nossa televisão é aplaudida pelo mundo inteiro, ela tem a maior qualidade. Eu já fui lançar novela em países que eu não conhecia nem a língua. Enfim, isso é uma realidade de exportação brasileira. E por que não? E o brasileiro, o ator brasileiro é muito capaz, ele é muito emotivo, ele é muito humorado, ele tem várias características, sensível, ele tem várias características que adequam-se muito bem à linguagem do folhetim, da telenovela, do drama, enfim. Essa associação de talento pessoal, genético no Brasil e de consumo muito grande, que o Brasil é muito grande e a única forma de eu chegar norte, sul, leste é através da televisão, que é de graça. Então a televisão leva toda a informação para o Brasil. Então é uma força cultural muito forte, muito grande, muito importante para a gente não cuidar com muita atenção. Então, cuidando dela, que eu sempre fiz a televisão, pensando no Brasil, viajei, fiz projetos em Minas, projetos no Ceará, projetos na Bahia, projetos no Sul. Que no Sul eu estava falando do Canyon, eu fiz uma novela chamada O Esplendor, que eu filmei no Canyon daqui. Em Camará. Foi maravilhoso, foi um projeto lindo. E eu fiz o Quinto dos Infernos, aqui também a história de Dom Pedro, que foi muito divertida, da família oficial, fiz família fugindo de Portugal, né, do Napoleão, eles vieram para cá, eu fiz uma comédia em cima da história da vinda da família imperial, e que fiz toda ela aqui no Sul. Fiquei 2 meses morando aqui. Que maravilha ali. Uma maravilha. São Francisco de Paula. Tudo aqui. Gravamos em vinhedos, assim, em lugares grandes, assim. Foi muito gostoso. Castelos, construções lindas. Eu estava andando agora por